Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos sobre cultura. Na verdade, durante 10 dias, Taubaté respirou cultura, livros, amizade, música e arte. E também respirou o espírito do esporte. A terceira FLIART, Feira do Livro e da Amizade, ela transformou encontros em conhecimentos, aproximou as gerações, reuniu escritores e também artistas, estudantes, acadêmicos e todos os amantes da literatura. E como sendo um evento num ano de Copa do Mundo, o tema principal foi o esporte. E com muita honra, muito prazer, conversamos hoje com um dos coordenadores, o principal coordenador desta feira, que foi fantástica, sobre todos os pontos. Nicodemos Cenas, o escritor, editor, que foi responsável por esse sucesso. Antecipo meus parabéns pelo grande trabalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, mas eu quero agradecer primeiramente, o seu convite, para vir ao seu programa bastante prestigioso. E estamos aqui para conversar. Isa, nós é que agradecemos. Nicodemos, qual foi o principal motivo o objetivo dessa terceira edição da FLIART, que teve o esporte futebol em particular como tema? Bom, tudo começa pelo meu gosto pela leitura, que começou lá atrás, quando eu tinha 13 anos, e um livro caiu nas minhas mãos, passado por um professor. Todos nós tivemos um professor ou uma professora na nossa vida, E esse livro foi Vidas Secas, do grande escritor alagoano Graciliano Ramos. E ali a literatura entrou na minha vida, e o gosto pela leitura. Então, o livro, eu convivo com livros, eu amo os livros. Eu sou um rato de sebo, sabe aquele cara que vai atrás de livros, sebos? Sim. Eu gosto de pegar os livros, Então, eu vivo com livros. Depois eu estudei jornalismo, vim para São Paulo, nasci na Amazônia, vim para cá com 18 anos, e consegui o meu objetivo, que é me formar em jornalismo, na escola. Não que eu acho que se formar em escola de jornalismo vai fazer o grande jornalista, porque grandes jornalistas não estudaram em escola de comunicação, que nem havia no Brasil. Bom, do jornalismo eu fiz uma incursão pela literatura de ficção. Em 99 eu lancei o meu primeiro romance, que é um romance enorme, grande, que chama A Espera do Nunca Mais. Olha só, Gil, esse livro. 10 anos escrevendo esse romance, uma saga. Ele é uma saga amazônica, é um romance. Eu crio personagens, mas mesclo com a história da Amazônia, porque não me interessa só contar histórias, Me interessa também mostrar o pano de fundo, o conflito social, que existe na sociedade brasileira, e amazônica em especial, que é a minha terra. Então, 10 anos trabalhando à espera de nunca mais, publiquei em 99, ganhei um prêmio muito importante na virada dos 500 anos, aquela história do descobrimento do Brasil. Eu estava trabalhando em Belém do Pará, na província do Pará, já como jornalista, tinha voltado à Amazônia, e eu fui surpreendido com esse prêmio, Prêmio Lima Barreto, Brasil 500 anos. E aí vinha ao Rio de Janeiro receber o prêmio na Academia Brasileira de Letras. E aí eu diria que comecei uma carreira de escritor. Publiquei já vários romances, vários livros. O último deles, Gil, esse aqui, que eu publiquei ano passado. Lá Seremos Felizes. E as pessoas perguntam, que lá é esse? É o lá da minha terra, da minha infância, onde eu fui feliz na minha infância na Amazônia, no meio do mato. Eu conheci a cidade com 8 anos de idade. Eu lembro o dia que eu cheguei em Santarém, com a minha família, meu pai é ribeirinho, e quase que eu sou atropelado pelo único carro da cidade, em Santarém, que era uma cidadezinha devia ter uns 15 mil habitantes. Hoje é uma cidade do tamanho de Taubaté, lá na foz do rio Tapajós.
E aí, para estudar jornalismo, eu vim para São Paulo. Estudei jornalismo, e do jornalismo eu incursionei pela ficção, criar romances. Mas coloquei o pano de fundo amazônico, né? Sempre meus romances estão tratando das questões amazônicas. Eu sou estudioso da Amazônia, né? E amo a Amazônia, estou sempre lá e aqui. E é um né? tema maravilhoso falar Justamente. da Amazônia, né? É empolgante, e é um tema sem fim, né? Que as questões são muito complexas, né? São questões de fundo. Agora, como que você perguntou, né? Como que eu cheguei à FLIART, né? De ser organizador de uma feira. Hoje nós temos uma livraria na rodoviária de Taubaté também, né? Bom, antes de ser o livreiro, eu criei a editora Letra Selvagem. Letra Selvagem, você vê a conexão com o meu passado. Mas eu acho que o selvagem aí, as pessoas perguntam por que selvagem, né? E algumas pessoas até me aconselharam, quando eu criei a editora, de mudar o nome. Porque o selvagem tem uma carga pejorativa muito grande, né? Tudo que é ruim é selvagem, né? Já percebeu? Uhum. Isso é um rótulo que vem, né, da Europa, né? Que o Império, né? O Império sempre considerava selvagem, bárbaro, aquele que não se submetia, né? Então, de editor, eu, vendo a dificuldade, né, de se publicar livros no Brasil, hoje está melhor até, né? Porque tem muitas gráficas, os autores estão indo direto nas gráficas, né? E publicando os livros, né? Mas as edições feitas sem o editor, em geral, são edições precárias, né? São artefatos que são feitos que não têm qualidade editorial para ser aceita numa livraria de mercado. Isso me incomodava, né? E eu via pessoas muito talentosas que não publicavam seus livros, por falta de oportunidade, né? Isso 20, 30 anos atrás. 20 anos atrás, quando eu criei a Letra Selvagem. Então eu criei a Letra Selvagem. Na experiência da editora, de tentar colocar o livro no mercado, porque o livro tem que ser uma mercadoria, um artefato, né, que interessa as pessoas e que se venda, né, que o editor consiga, digamos assim, ter a retribuição, né, do seu esforço. Eu consegui isso até aqui com a Letra Selvagem, depois de muita luta, aprendizado, pessoas que vieram me ajudar. Você viu lá na feira da FLIART, né, na FLIART, pessoas trabalhando. Hoje nós temos uma equipe trabalhando, profissionais que conhecem a cadeia do livro e fazem esse trabalho de colocar o livro da editora nas livrarias, na Amazon e tal, né? E a FLIART vem do amor aos livros, né? E me incomoda muito porque Taubaté é uma cidade muito carente, né, de livrarias, de livros, né? Até os sebos desapareceram daqui, estão desaparecendo. Então vem daí o meu incômodo, né? E a tentativa, né, de ajudar um pouquinho, né? Criar um ambiente dos livros de Taubaté. Foi um ambiente fantástico, a terceira FLIART. Eu tive o prazer de estar ontem lá. O Nicodemos, você acredita que o esporte e a literatura têm mais pontos em comum do que imaginamos, que possamos imaginar? Poxa, tem porque tudo. Foi o fundo da feira do esporte. Você vê que por que o brasileiro, né, ama tanto o futebol? Porque nas origens ele era arte. Ele era arte. A gente lembra de Pelé, de Garrincha, né? Jogadores que jogavam com amor, né? Eram profissionais, mas jogavam como amadores. Isto é, amavam o que faziam, amadores, né? E isso é uma coisa que me parece que vem se perdendo, né? Principalmente a partir de 2002, né? Acho que 2002 ainda foi uma grande seleção que nós montamos, né? Mas a partir daí não surgem mais craques, né? Com aquela abundância que surgia. Eu acho que o esporte é arte, né? Então a literatura também é arte, o livro, né, é uma expressão artística, né? Eu vejo um ponto de conexão aí entre os dois, né? Nós tivemos na FLIART de várias, por exemplo, saraus, encontros musicais, palestras, debates. Como é que foi todo esse universo de pessoas ali falando sobre cultura? Nós escolhemos o tema esse ano, né, pegando carona na Copa do Mundo, tema do esporte, né, com foco no futebol e as modalidades que trabalham com bola.
com círculo, né? E eu me surpreendi, eu descobri que eu sabia muito pouco, né, sobre esporte. Eu sempre trabalhei na área da cultura como jornalista, né, da informação e tal. Agora, ao me aproximar do tema futebol, eu tive muita dificuldade, porque eu não conhecia os esportistas, né, os profissionais, os amadores. O futebol amador, por exemplo, aqui em Taubaté, eu descobri que é uma coisa espetacular, que muita gente se envolve, né, tem os clássicos, né, tem uma rivalidade. Exato. Né? E é do futebol amador que surgem os craques, né? Os craques, os que vão despontar. Então eu conheci, por exemplo, o Éder Taino, o Toninho Taino, o Gilcinho Rezende, com a história maravilhosa do Gilcinho, Exato. que chegou até jogar no exterior. Na China, né? Então foi uma surpresa. E eu tive colaboradores nisso também, pessoas de Taubaté que estão aqui há mais tempo, né? E eu quero agradecer aqui ao vivo a TV Cidade, né? Na pessoa do Jefferson e da Cláudia e do André, que me deu uma assessoria generosa, né? Para mapear. O André tem um mapa da mina aqui, acho que de todas as áreas. Exato. Quais atividades tiveram assim, uma maior participação do público, Nicodemos? Olha, nós tivemos 2 tipos de envolvimento. Uma das crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. Eu quero pontuar e agradecer aqui o apoio que eu tive, né, da Secretaria de Educação de Taubaté, da Secretaria de Cultura, de Esportes, em especial, e Turismo. Né? Então, as crianças vieram de manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira. E com uma programação adequada que eu também montei. Que eu digo a nossa equipe, né? E os colaboradores. Montamos também uma grade de programação adequada à faixa etária. Então tivemos música, contação de histórias, professores do Fego Camargo, essa escola maravilhosa aqui que forma músicos, né? Estiveram lá tocando sax e trompete. Estou lembrando assim de cabeça. Tivemos uma oficina de desenho, texto e desenho, com o mestre Pariati, que é um grande ilustrador de livros, né? E por aí vai. E na parte das 16 até as 20 horas, a programação mais adulta, né? Onde nós tivemos as mesas sobre futebol, sobre esporte. Também muito variados, Gil. Desde trabalhadores do esporte, torcidas, né? Do ponto de vista da torcida. A bola como janela, porta de oportunidades para quem, né, enveredou pelo mundo do esporte. Então, tivemos testemunhos lá maravilhosos, né, de pessoas que... Interessante que algumas nem seguiram, não conseguiram ser profissionais, mas ao enveredar pelo mundo do esporte desde criança, né, se formaram como homens e cidadãos, né, mulheres, né. Isso é uma experiência muito rica. Nicodemos, organizar 10 dias de programação cultural, como essa feira, não é muito simples. Quais foram os maiores desafios? Os maiores desafios... Tivemos vários desafios. O primeiro eu já falei, para montar a grade de programação, né? Outro desafio é trazer os livros, né, para Taubaté. Trazer os livros. Convencer as distribuidoras e editoras do Brasil, principalmente as grandes editoras, de que vale a pena, né, mandar os livros para Taubaté, uma cidade que não tem tradição de feiras de livro, né? Embora seja a capital, por lei federal, né, considerada a capital da literatura infantil, em função de ser a terra natal do grande escritor Monteiro Lobato, que foi praticamente o criador da literatura infantil. Embora isso, né, com todo respeito, né, o poder público aqui pouco tem investido, com projeto mesmo, né, para valorizar esse capital, né, esse patrimônio, né, imaginário, que é o Monteiro Lobato. E a mesma coisa eu diria em relação ao cinema, né? O cinema aqui tem muito cineasta, uma juventude fazendo cinema, mas sem aquele devido apoio, né, do poder público. Nicodemo, nesses 10 dias, algum momento dessa programação te emocionou ou te surpreendeu? Sim, alguns momentos. Por exemplo, o momento em que o Éder Taino
se emociona e lágrimas quase que caem do rosto dele, né? Ele lembrando da experiência dele e tá um momento lá. Outro momento foi quando um garoto de 10 anos, né? Um garoto de 10 anos sentou junto com adultos para dar uma entrevista, porque ele tinha sido personagem do livro infantil de uma autora, Alexandra, esqueci o segundo nome, uma grande escritora de literatura infantil. São 2 momentos que eu lembro. Outros momentos também é ver as crianças, né? Exato. Crianças, depois da programação, de assistir ali, né, a programação, a contação de história, o sax, o trompete, né, a oficina de desenho, eles sempre, os professores, no final, colocavam as crianças para manipular os livros. E a gente deixava eles pegarem os livros, abrirem, né? E ver aquelas crianças querendo levar os livros, algumas delas fazendo pix, porque as crianças estão com o celular, né? E outras meio frustradinhas de não terem o dinheiro, nem o celular, nem pix, né? E às vezes até eu pegava livro e doava, sabe? É muito emocionante ver uma criança se interessar pela cultura. Nicodemos, como despertar o interesse de um jovem pela literatura numa era, digamos assim, dominada pelas telas? Olha, eu acho muito, muito complicado isso, né? Esse mundo que nós estamos vivendo, né, do algoritmo, do TikTok, né, em que os pais, de uma maneira não crítica, né, estão colocando esse aparelhinho, né, que dá acesso a tudo, né, coisas boas e ruins, na mão de crianças, como se fosse um brinquedo. Eu tenho visto isso, é muito problemático isso aí. Mas, de outra forma, eu acho que os leitores... Tem um dado aí da Câmara Brasileira do Livro que do ano passado para cá, estimativa, né, tudo, pesquisa, né, aumentou o número de leitores no país, né? É uma coisa assim, é uma problemática que está em caminhamento, é complexo isso, sabe? Tem opiniões de um lado e de outro, né? Eu acho que a gente não pode resistir, né, o novo, a tecnologia, né, democratiza, põe acesso a mais informação, rompe com os monopólios de comunicação, né? E também, eu não sei, é problemático. Por exemplo, tem gente que jamais lerá um livro, no entanto, com o celular na mão, está lendo. Exato. Está lendo, né? Então, essa crítica que se faz ao celular também, eu acho que tem que ser bem calibrada e com certa reserva, né? Esperar o tempo, né? Como é que vai ser isso? A gente, sob pena de demonizarmos, né, o novo, né, a tecnologia, que é uma coisa irreversível, né? É irreversível. Esse teve a revolução lá, né, que foi do papiro, não, do papiro não, papiro é antes, do pergaminho, né? Do pergaminho, da cidade de Pérgamo, né? Lá na Itália, para o livro, para a imprensa, né? De Gutenberg. Veio aquela revolução que foi a máquina de imprensa do Gutenberg. E houve toda uma reação também contra a imprensa, né? Na época, né? E hoje a gente tem que tomar cuidado também, né? Para não demonizar o celular e tal. Tem a questão dos monopólios, né? Que vem de fora, né? Os Googles da vida, né? Mesmo porque existem livros já na própria internet. Própria internet. Está crescendo os e-books, né? Os e-books. Isso é um mercado. Na Europa já é 30%. Né? As pessoas já leem o e-book. E aqui está pequeno ainda, mas está crescendo. Até porque as pessoas estão se acostumando a ficar em casa e adquirir em casa as coisas, né? A nossa editora faz e-book. Então nós vendemos livro físico e e-book também. E podemos a participação de escolas e estudantes na terceira Filarte correspondeu à expectativa? Muito, bastante. Eu acho que sem a visitação dos alunos, né, e dos adolescentes que foram lá, e foi muita gente também da cidade lá, né?
que ficaram sabendo. Nós tivemos uma boa divulgação, até a mídia corporativa, a grande mídia se interessou, tem se interessado. Tivemos, né, os canais aí, né, e tal. Mas eu acho que o principal meio de comunicação que nós tivemos foi a TV Cidade. A TV Cidade sempre presente, registrando, veiculando, agora aqui, por exemplo, né? Então eu ponho muita fé nessa comunicação local, né? Boca a boca também, né? Essa coisa que vai passando de uma pessoa para outra. Então nós esperamos ir consolidando a FLIART, a Feira do Livro e da Amizade de Taubaté, a cada ano, né? E ampliando. Temos projetos já para o ano que vem, ampliar o palco, colocar numa outra área da rodoviária que ficou ociosa. E aqui eu quero agradecer a Tarobá Empreendimentos, né, que tem sido muito generosa, né? Não pagamos um tostão pelo espaço todo. A contrapartida é que o terminal vai ganhando uma outra imagem, né? Uma visibilidade positiva, que era um terminal que até anos atrás estava abandonado, ficou até interditado, né? Você lembra, né? Lembro. Então tem uma praça de alimentação agora boa, digna, né? Tem banheiros asseados, né? Restaurante, né? Tem um estacionamento lá muito bom, né? Então a cidade tem que descobrir também que agora tem um equipamento à altura da cidade, que é o terminal rodoviário de Taubaté. Nicodemos, por exemplo, você pergunta para um jogador de futebol, um jogador de basquete, qual foi aquele gol inesquecível dele, aquela partida? Para você, como escritor, qual o seu escritor preferido e qual o livro que está na sua memória? Eu já falei no começo, né? Graciliano Ramos, autor alagoano, que escreveu Vidas Secas. Eu sou da Amazônia, veja só, eu li esse livro com 13 anos de idade. Eu vivo numa terra encharcada. Ele fez um livro sobre a terra seca, né? Uma terra da seca que exportava gente para o Brasil inteiro, né? São Paulo foi construído por gente que foi expulso pela seca do Nordeste. E esse livro, Vidas Secas, ele mostra justamente as dificuldades, a luta, né, do homem sertanejo do Nordeste, da década de 30, 40 do século passado. É um livro extremamente humano, que faz a gente chorar. Esse livro ainda eu continuo relendo esse livro e cada vez que eu leio eu me emociono, né? Então eu fico com esse livro. Qual livro está sendo escrito por Nicodemos Sena no momento? Olha, eu estou num projeto, né, de escrever novamente um épico, né, como esse. É um livro que certamente não sei quantas páginas vai ter. Eu também não tenho prazo para terminar. Eu escrevo os livros para mim, entendeu? Eu não escrevo livros pensando no leitor, né, querendo agradar o leitor, ou querendo fazer livro de vinho porque as pessoas não têm mais tempo. Tem pessoas que fazem cálculo, escritores fazem cálculo, né? Pensam isso aqui como se fosse assim uma mercadoria, né, que tem que facilitar para vender. Então eu estou com um projeto aí, desta vez é um romance, é um épico que atravessa um século, né? Um personagem que nasce no Nordeste, sertanejo, né? Que nasce no período ainda da democracia, democrático, antes de 64, né? Depois ele mergulha, né, na luta política pós-64 e continua a sua luta, né, depois da redemocratização, a partir de 85. Isto é, eu pego a espinha dorsal, como se fosse um esqueleto, a experiência dessa pessoa, é uma pessoa viva, né? Mas eu vou fazer um romance, vou romancear, né? Não é uma biografia. Então eu estou na fase da pesquisa, né? Ainda, faz 2 anos. Eu pesquiso muito, meu livro não cai do céu, né? Eu pesquiso, estudo, né? Para ver o contexto em que vai se dar a história. Nicodemos, qual foi o legado que a terceira FLIART essa edição deixa para quem assistiu? Olha, eu acho que o legado é mostrar que, pelo menos é a nossa intenção, de que é possível fazer coisas, né, com pouco dinheiro,
com muito amor, né? E esperança, né? Firmeza, fé, atitude, né? Nós vivemos num país que as pessoas esperam muito do Estado, o papai Estado, né? Tivemos o papai Vargas, né? Estamos sempre esperando um salvador da pátria, alguém que conduza, né? E as pessoas ficam muito passivas, em média, né? Eu, como vim do interior da Amazônia, enfrentando muita dificuldade, né? Morei em Cortiço, passei fome. Eu não passava fome em Manaus quando eu morava em Santarém, quando eu morava na beira de um rio. Eu pescava, tinha caça, fruta. E passar fome em São Paulo, com 18, 19 anos. Porque se você vem para uma cidade e não tem trabalho, você passa fome, né? Então, quer dizer, o legado é esse, né? Nicodemos, para finalizar, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Eu acho que, isso que eu falei, né? As pessoas têm que acreditar que é possível, né, fazer aquilo, realizar o seu sonho. É persistir, não desistir, se preparar, né? E o caminho que eu encontrei, meu testemunho, é pela educação, é pelo estudo, né? Quem não nasceu rico, não tem herança e não tem pedigree, não tem protetores, né? Isto é, as classes populares, trabalhadores, o único caminho, né, de melhorar sua vida material, né, e contribuir para a sociedade é o estudo, é pelo aprendizado, pelo conhecimento. Então é pela educação, não é pela violência, não é pelo ódio, né? Os conflitos têm que ser resolvidos com diálogo, com democracia. A quarta FLIART já está no papel. Já está no papel, vai ser em maio novamente, né? Em maio, novamente 10 dias, né? E vamos fazer vamos modificar um pouco, né, o acervo. Não vai ser, lógico, mais a temática futebol, porque a Copa já vai ter passado, né? E a gente está ainda fazendo uma avaliação, estamos fazendo uma avaliação para melhorar sempre, sempre melhorando. Nicodemos, queremos agradecer a sua participação, tudo que você falou desse evento maravilhoso. Queremos te parabenizar, acima de tudo, um trabalho difícil, mas que foi realmente de um êxito fantástico. Parabéns e agradecemos pela sua participação. Obrigado, Gil, obrigado pelo seu programa, né, que é um programa muito legal. Obrigado à TV Cidade também, né, pela parceria e tal, por apoiar as artes, a cultura, né, por levar a informação aonde os outros canais não chegam, né, e também recolher, né, os fatos, né, da cidade, os acontecimentos pequeninos muitas vezes, né, que não se valoriza, mas a TV Cidade vai lá com seu olho, né, perspicaz e detecta aquele pontinho onde a vida está acontecendo, no campo da cultura, do esporte, né. Então, parabéns à TV Cidade de Taubaté e a esse programa que permite um programa como esse, né, tão agradável e que tem uma função social muito importante, eu acho. Muito obrigado. Muito obrigado e esperamos que você retorne futuramente. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Conversamos com Nicodemos Sena, um escritor, editor, falando sobre esse evento cultural maravilhoso, a terceira FLIART, que reuniu escritores, aproximou gerações, músicos, artistas, estudantes, acadêmicos, um verdadeiro paraíso de cultura. O TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.